Você sabia que a saúde do planeta tem a ver com a nossa saúde? E que cuidar do meio ambiente reflete diretamente em doenças ou não ter doenças? Pois é, eu sou o Jeff, esse é o Primatologando, e hoje a gente vai falar de uma matéria que eu tive na faculdade no primeiro semestre, chamada Energia e Meio Ambiente. Bora lá! Energia e Meio Ambiente foi uma das matérias que eu tive no primeiro semestre da Uninove. Lembrando que eles separam lá por módulos, o que significa que na minha sala eu tinha gente do último semestre, assim como do terceiro, do quinto, varia bastante, é modular. Dentro desse módulo eu tive 7 matérias e 2 delas foram online. Essa foi uma dessas matérias. O ambiente virtual é ok. O material fornecido, não sei o quanto eu gostei, mas existe sim ali bastante informação, tem muitos dados interessantes, que eu duvido também, que vou ser muito sincero, que as pessoas tenham talvez absorvido, porque a conversa nos corredores era tipo, Ctrl-C, Ctrl-V na internet, peguei a resposta. Ok. Eu não fiz isso, eu realmente fiz lá as provinhas, que estavam num nível muito fácil, muito óbvio, né, de uma questão de leitura, interpretação, eu esperaria mais. Foi que nem eu falei, eu acho que eu tive que ler, reler, coloquei trechos no chat GPT para poder pegar algumas análises que talvez eu não tivesse feito sem a ajuda da inteligência artificial, e cheguei a algumas conclusões que são as mesmas que todo mundo tem e que todo mundo sabe. É sempre importante a gente parar um pouquinho, analisar, e eu acho que, sabe, rever algumas informações para dar o devido valor à saúde e principalmente cuidar do meio ambiente. True that. Quando a gente fala de meio ambiente e a interação com o ser humano, a gente não está falando de um ambiente ganha-ganha, vamos usar um termo corporativo. A gente está falando de encontrar um equilíbrio. O meio ambiente sempre, quase sempre, sai perdendo por alguma razão. True that. A gente tem, sim, que usar os meios dos quais a gente tem para poder sobreviver. O importante é usar isso com sustentabilidade, né? Então essa é a grande discussão hoje em dia, com tudo isso que está acontecendo, né? Tanto na parte política, na parte ambiental, o aquecimento global é real, não é mesmo? Então, a gente tem que saber utilizar isso com sustentabilidade. Quando eu falo a gente, é através de política pública. Sim, é através da nossa atuação junto a um governo. Às vezes não, porque às vezes a gente está falando de governo que é literalmente uma oligarquia. Isso vai refletir na nossa saúde porque sim, água contaminada mata. Ar contaminado mata. Na cidade de São Paulo, se você não fuma, você fuma. Eu fiquei impressionado com um dado, que a cidade mais poluída, talvez assim, de ar no mundo, de uma lista X de capitais, era Cairo, no Egito. Eu falei, pô, mas nunca escutei tanto de atividade industrial, mas eles têm muitas tempestades de areia, segundo minha professora na faculdade. What the hell? Falei, é interessante, né? Tem a questão de ser um ambiente seco e ainda por cima poluído. A Organização Mundial da Saúde estima que por ano 25 milhões de pessoas morram em decorrência de uma água contaminada, enfim, coisas do tipo. Cuidar do meio ambiente faz total diferença. Vale falar que por mais que o governo tenha um papel mega importante sobre a preservação do meio ambiente através de políticas públicas, né, através de reflorestamento, ações sociais, educação ambiental, também cabe a gente no dia a dia tentar fazer a nossa parte. Nós vivemos em sociedade, cara. E se a gente não pensa nisso, tem X bilhões de pessoas no mundo, é muita gente. Para pra pensar nisso, no bem do próximo em si. A gente tá num mundo tão individualista, né? Você se coloca tão ao centro que às vezes a gente esquece em ações do dia a dia de pensar no outro. Eu lembro muito bem eu mesmo, vou me julgar aqui. Uma vez eu falei assim, por que eu economizo água se não sei quantos % da indústria que gasta essa água? É um pensamento medíocre. Se você pensa assim, eu já fui medíocre e não sou mais. Então tenta fazer a sua parte. Outra coisa, curiosidade que eu vou falar pra vocês. A população ali média brasileira, tô nesse meio aí que a gente tem desperdício sim, em muitos sentidos, né? A gente ajuda também ali, por exemplo, em coletas e coisas do tipo, separação de lixo, mas tá muito longe de ser perfeito. E aí eu me julgava muito uma determinada época porque eu queria fazer mais. Eu fui pros Estados Unidos. Cara, eu cheguei lá, mano. Ali eu vi o que é consumismo. Ali eu falei, não, gente, eu não produzo nada. E na época, medíocre. Repete aí, medíocre. Eu falei, então tá tudo bem. Não tá tudo bem.
Por mais que existam essas divergências, fazer o teu melhor vai fazer o melhor para o mundo e vai evitar um monte de problema que você jamais saberá que você evitou porque você não foi medíocre. Uma coisa que eu aprendi nessa matéria foi um pouquinho mais sobre o Sinvisa, que é o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. Ele é coordenado pelo Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância em Saúde, né, e faz parte do SUS, do Sistema Único de Saúde. Ele teve início nos anos 2000, literalmente, nos anos 2000, porém ele foi reconhecido, né, através de uma portaria lá no ano de 2009. O Sinvisa tem como seus maiores objetivos monitorar e avaliar os riscos ambientais para a população. Também, através disso, gera informação para a população e também pensa e planeja ali estratégias para poder evitar esses riscos. Quando a gente está falando de riscos no meio ambiente, a gente está falando desde poluição do ar, do solo, da água, até a coleta de resíduos e principalmente também, ultimamente, vou falar principalmente, né, desastres naturais. Desastre. Ai, desastre. Sinvisa tá aí para isso. Espero que esse vídeo tenha te inspirado um pouco. A matéria foi legal, foi importante, interessante, mas só a partir do momento que eu pude ler, filosofar e trocar com alguns amigos. Fazer a matéria pela matéria, você aí que está fazendo faculdade online 100%, ou tem alguma matéria online, se você fizer matéria pela matéria, medíocre! Eu sou o Jeff, se você curtiu, dá um like, segue, compartilha. Esse é o Primatologando, a gente fala aqui sobre biologia, primatologia, antropologia, um monte de outras coisas. E se você não curtiu, dá um like também e não seja medíocre. Nossa, hoje eu peguei pesado. Deus, mano. Peguei pesado comigo também. Deixa eu até ouvir aqui. Deixa eu me julgar agora.